Imagine caminhar por uma estrada e encontrar uma caixa de papelão abandonada. Você para por alguns segundos. A curiosidade fala mais alto, então decide olhar o que há dentro. Naquele instante, sua vida nunca mais seria a mesma. Foi exatamente assim que começou um dos maiores mistérios da história dos Estados Unidos. Esta é a história do menino na caixa, e este é mais um Arquivo Perdido. A manhã de 25 de fevereiro de 1957 parecia absolutamente comum nos arredores da Filadélfia, no estado da Pensilvânia. A região, conhecida como Fox Chase, era formada por pequenas estradas, terrenos baldios e áreas de mata que, naquela época, ainda permaneciam pouco urbanizadas. Pessoas passavam pelo local diariamente para trabalhar, caminhar ou simplesmente atravessar a região, sem imaginar que em um daqueles terrenos permanecia escondida uma das cenas mais perturbadoras da história criminal americana. Naquele dia, um jovem universitário chamado Ted Wade Hammer caminhava pela área quando algo chamou sua atenção. Entre a vegetação alta havia uma caixa de papelão parcialmente escondida. A princípio, ele acreditou que fosse apenas lixo descartado, algo relativamente comum naquele terreno. Curioso, aproximou-se para observar melhor. Bastaram alguns segundos para perceber que aquilo não era um objeto qualquer. Dentro da caixa havia o corpo de uma criança. Assustado, Ted deixou o local sem avisar imediatamente a polícia. Mais tarde, ele explicaria que o terreno era frequentemente utilizado por caçadores e temia que, caso seu nome aparecesse no boletim de ocorrência, pudesse ser considerado suspeito por estar na região. 2 dias depois, porém, outro homem passou pelo mesmo local. Dessa vez, ao confirmar que havia dentro da caixa, as autoridades finalmente foram acionadas. Quando policiais chegaram ao terreno, encontraram o corpo de um menino aparentemente entre 4 e 6 anos de idade. Ele estava completamente sem roupas, envolvido apenas por um cobertor fino e colocado cuidadosamente dentro da caixa de papelão. Não havia documentos, brinquedos, roupas ou qualquer objeto que pudesse indicar quem era aquela criança. Também não existiam testemunhas que tivessem visto alguém abandonar a caixa naquele local. Os peritos iniciaram imediatamente o trabalho de identificação. O menino possuía cabelos loiros, olhos claros e estava relativamente bem alimentado, indicando que não vivia em situação extrema de abandono. Entretanto, o exame também revelou diversos sinais de violência. Havia hematomas espalhados pelo corpo, pequenas cicatrizes antigas e indício de que a criança havia sofrido agressões pouco antes de morrer. A causa do óbito seria posteriormente determinada como traumatismo craniano, mas, mesmo com essas informações, os investigadores ainda enfrentavam o maior problema de todos. Eles não faziam ideia de quem era aquele menino. Na tentativa de preservar qualquer evidência, toda a área foi isolada. A caixa de papelão, o cobertor e cada pequeno objeto encontrado nas proximidades passaram a ser examinados cuidadosamente pelos peritos. A esperança era descobrir alguma impressão digital, uma etiqueta, uma fibra ou qualquer detalhe que pudesse levar até a identidade da criança. Mas, conforme os primeiros dias da investigação avançavam, uma realidade inquietante começava a surgir. Ninguém havia registrado o desaparecimento daquele menino. Nenhuma família apareceu procurando por ele. Nenhuma fotografia foi reconhecida. Era como se aquela criança jamais tivesse existido. Sem saber, os investigadores estavam iniciando uma busca que atravessaria gerações. Durante décadas, o garoto encontrado naquela caixa de papelão seria conhecido apenas por um nome criado pela imprensa e repetido em todos os países: The Boy in the Box, o menino na caixa. E aquela seria apenas a primeira página de uma investigação que desafiaria a polícia americana por mais de 60 anos. Nas horas seguintes à descoberta, o corpo da criança foi levado ao necrotério da Filadélfia para um exame detalhado. Os investigadores acreditavam que identificar o menino seria apenas uma questão de tempo, afinal tratava-se de uma criança de aproximadamente 4 anos de idade. Em algum lugar, imaginavam eles, haviam pais desesperados procurando pelo filho, ou um registro decente de desaparecimento que logo levaria a polícia até a sua identidade. Mas conforme os dias passavam, essas expectativas começavam a desaparecer. A autópsia revelou detalhes que tornariam o caso ainda mais perturbador. O menino media pouco mais de 1 metro de altura, estava relativamente bem nutrido e não apresentava sinais de doenças graves. Apesar disso, seu corpo carregava diversas marcas de agressões antigas e recentes. Havia hematomas em diferentes partes do corpo, pequenas cicatrizes já cicatrizadas e lesões que indicavam que ele poderia ter sofrido maus tratos durante algum tempo antes de morrer.
Os médicos também observavam que seu cabelo havia sido cortado pouco antes da morte, com pequenos fios ainda presos ao corpo, sugerindo que alguém tentara alterar sua aparência ou eliminar possíveis evidências. Outro detalhe chamou a atenção dos investigadores. As pontas dos dedos das mãos e dos pés apresentavam sinais característicos de quem havia permanecido algum tempo dentro da água. Embora isso não significasse que o menino tivesse morrido afogado, levou à hipótese de que o seu corpo pudesse ter sido lavado antes de ser colocado na caixa de papelão. Era uma hipótese inquietante. Se fosse verdadeira, indicava que quem abandonou aquela criança havia tomado cuidado para remover vestígios que pudessem facilitar sua identificação. Enquanto os peritos trabalhavam no laboratório, a polícia iniciava uma das maiores campanhas de identificação já realizada na cidade até aquele momento. Fotografias da criança foram distribuídas para delegacias, hospitais, escolas, igrejas e orfanatos. Jornais de toda a região publicaram reportagens com a esperança de que alguém reconhecesse o menino. Milhares de cartazes foram espalhados pela Filadélfia e cidades vizinhas. A expectativa era simples. Bastava uma ligação, um vizinho ou um professor reconhecer aquele rosto para que a investigação finalmente tivesse um ponto de partida. Mas essa ligação nunca aconteceu. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Nenhuma família registrou o desaparecimento de uma criança com aquelas características. Nenhum amigo, vizinho ou parente apareceu para dizer que conhecia aquele menino. Era como se ele jamais tivesse existido. Para os investigadores, aquilo parecia impossível. Uma criança não desaparece do mundo sem deixar qualquer rastro. Ainda assim, era exatamente essa a realidade que enfrentavam, sem um nome, sem uma família e sem qualquer pista concreta sobre sua origem. A polícia precisou buscar respostas em outra direção. Se não era possível descobrir quem era o menino por meio das pessoas que o conheciam, talvez os objetos encontrados ao lado do seu corpo pudessem contar parte dessa história. A caixa de papelão, o cobertor e cada pequeno detalhe recolhido na cena do crime passaram a ser tratados como peças fundamentais de um quebra-cabeça que estava apenas começando a ser montado. E seria justamente uma simples caixa de papelão que ofereceria aos investigadores a primeira esperança real de encontrar quem havia abandonado aquela criança naquele terreno baldio. Sem conseguir identificar a criança, os investigadores passaram a concentrar todos os esforços nos poucos objetos encontrados na cena do crime. A esperança era que algum deles revelasse de onde aquele menino havia vindo, ou quem poderia ter deixado seu corpo naquele terreno. Entre as evidências, uma chamou a atenção logo nos primeiros dias. A caixa de papelão onde a criança havia sido encontrada, ela possui o número de série impresso e marca de fabricação que permitiam os policiais rastrear sua origem. Depois de semanas de trabalho, descobriram que a caixa havia sido utilizada por uma empresa da Filadélfia para transportar um berço infantil vendido em uma loja da região. A descoberta parecia promissora. Investigadores passaram a analisar registro de venda, entrevistar funcionários e tentar localizar quem havia comprado aquele produto. O problema era que, na década de 1950, esse tipo de controle era extremamente limitado. Não existia banco de dados digitais, notas fiscais detalhadas ou sistemas capazes de acompanhar cada venda realizada. A caixa havia passado por diversas mãos antes de chegar ao terreno onde o menino foi encontrado, tornando praticamente impossível descobrir quem realmente a utilizou para ocultar o corpo. Enquanto uma equipe seguia essa linha de investigação, outra analisava cuidadosamente o cobertor que envolvia a criança. O tecido era relativamente comum para a época, sem etiquetas ou características exclusivas que permitissem rastrear sua origem. Mesmo assim, especialistas tentaram identificar fabricantes, distribuidores e estabelecimentos que comercializavam produtos semelhantes. Mais uma vez, nenhuma pista levou a um suspeito ou a identidade do menino. Percebendo que as evidências materiais não eram suficientes, a polícia decidiu recorrer à população. Fotografias do rosto da criança começaram a circular em jornais, cartazes e programas de rádio. A imagem daquele menino rapidamente se espalhou por toda a Pensilvânia. Delegacias de diversos estados receberam cópias do caso. Hospitais revisaram seus registros e orfanatos foram procurados pelos investigadores. Milhares de pessoas afirmavam reconhecer o garoto, mas praticamente todas as denúncias terminavam da mesma forma. Eram falsas pistas ou simplesmente enganos. Na tentativa de provocar alguma reação, os investigadores tomaram uma decisão incomum para a época. O corpo da criança permaneceu por um longo período sem ser enterrado. A expectativa era que algum familiar aparecesse para identificá-lo antes do funeral. Dias se transformaram em semanas, e nenhuma pessoa procurou as autoridades. Quando finalmente o menino foi sepultado, centenas de moradores compareceram ao enterro. Muitos sequer o conheciam. Ainda assim, sentiram que aquela criança merecia ser acompanhada em seu último adeus. Sobre sua lápide foi gravada apenas uma frase simples, mas profundamente triste: American Unknown Child, a criança desconhecida da América. O caso continuava ganhando repercussão nacional, mas a investigação parecia completamente parada, sem um nome, sem uma família e sem um suspeito. Os policiais começavam a acreditar que talvez jamais descobrisse quem era aquele menino. Foi então que, anos depois, uma mulher apareceu dizendo conhecer uma história que poderia explicar tudo. Seu relato era tão perturbador que dividiu investigadores durante décadas e deu origem a uma das teorias mais famosas de toda a investigação.
Com o passar dos anos, o caso do menino na caixa parecia cada vez mais distante de uma solução. A polícia continuava recebendo denúncias de tempos em tempos, mas praticamente todas terminavam da mesma maneira: falsas pistas, erro de identificação ou histórias que não podiam ser comprovadas. Mesmo assim, os investigadores nunca encerraram oficialmente o caso. Eles continuavam acreditando que, em algum momento, alguém apareceria com a informação que faltava para finalmente dar um nome àquela criança. Foi somente décadas depois que uma nova testemunha chamou a atenção das autoridades. Uma mulher identificada publicamente apenas como M procurou investigadores afirmando que carregava um segredo desde a infância. Segundo seu relato, quando era criança, teria vivido em uma casa onde sua mãe mantinha um menino da mesma idade da vítima. Ela afirmou que a criança sofria constantes maus-tratos e permanecia praticamente isolada do mundo, sem frequentar a escola ou ter contato com outras pessoas. De acordo com a mulher, em determinado dia, o menino teria sido agredido violentamente durante uma refeição e morrido pouco tempo depois. A parte mais impressionante do seu depoimento dizia respeito ao destino do corpo. Segundo M, sua mãe teria colocado a criança dentro de uma caixa de papelão e abandonado o corpo exatamente na região onde ele foi encontrado dias depois. Ela ainda descreveu detalhes sobre a casa, a rotina do garoto e algumas características físicas que pareciam coincidir com informações conhecidas apenas pelos investigadores. Por alguns instantes, parecia que o maior mistério da Filadélfia finalmente estava prestes a ser resolvido. As autoridades analisaram cuidadosamente o depoimento. Diversas informações realmente coincidiram com elementos da investigação, o que levou muitos policiais a considerarem a possibilidade de que a mulher estivesse dizendo a verdade. No entanto, conforme novas diligências eram realizadas, começaram a surgir problemas importantes. Grande parte das informações não podiam mais ser verificadas. Muitas pessoas citadas por ela já haviam morrido, e nenhuma evidência física foi encontrada para confirmar sua versão dos acontecimentos. Sem provas materiais que sustentassem o relato, a investigação chegou a um impasse. Durante anos, essa história ganhou enorme repercussão. Livros, documentários e programas de televisão passaram a apresentar o depoimento de M como uma possível explicação para o caso. Entretanto, é importante destacar que a polícia de Filadélfia jamais confirmou oficialmente essa versão. Até hoje, o relato continua sendo tratado apenas como uma hipótese investigativa, jamais como uma conclusão. Essa diferença é fundamental porque um dos maiores erros ao contar esse caso é transformar essa teoria em um fato. Enquanto a investigação permanece estagnada, a tecnologia começava a evoluir de uma maneira que ninguém poderia imaginar em 1957. Métodos modernos de análise genética estavam revolucionando casos antigos em todo o mundo. Crises consideradas impossíveis de solucionar começavam a ser esclarecidas graças ao DNA e à genealogia genética. E mais de 60 anos depois da descoberta daquele caixão de papelão, os investigadores decidiram recorrer justamente à ciência para responder a pergunta que atravessaria gerações. Afinal, quem era o menino na caixa? Durante décadas parecia impossível imaginar que aquele caso pudesse ser resolvido. O tempo havia apagado testemunhas, destruído evidências e levado embora muitas das pessoas envolvidas na investigação original. Ainda assim, a polícia de Filadélfia jamais encerrou oficialmente o caso. A cada avanço da tecnologia forense, novas equipes voltavam a analisar as evidências preservadas desde 1957, na esperança de que aquilo que era impossível no passado pudesse finalmente ser respondido no presente. Foi exatamente isso que aconteceu no início da década de 2020. Utilizando tecnologia moderna de extração de DNA e genealogia genética, investigadores conseguiram recuperar material genético do corpo da criança e compará-lo com bancos de dados utilizados em investigações familiares. Em vez de procurar diretamente pelo menino, a estratégia consistia em localizar parentes distantes, que compartilhassem parte do mesmo DNA. A partir dessas conexões, especialistas começaram a reconstruir uma enorme árvore genealógica, eliminando possibilidades até chegar a uma única família. Em 8 de dezembro de 2022, mais de 65 anos após a descoberta do corpo, a polícia da Filadélfia convocou uma coletiva de imprensa para anunciar uma notícia histórica. Pela primeira vez, o menino encontrado dentro daquela caixa de papelão deixava de ser apenas The Boy in the Box. Seu verdadeiro nome era Joseph Augustus Zarelli. A revelação emocionou investigadores que dedicaram anos da sua carreira ao caso. Muitos dos policiais responsáveis pela investigação original já haviam falecido sem descobrir a identidade da criança. Outros acompanharam o anúncio já aposentados, conscientes de que estavam presenciando um dos momentos mais importantes da história da polícia da Filadélfia. Depois de mais de 6 décadas, Joseph finalmente recuperava aquilo que nunca deveria ter perdido: seu nome. Mas a coletiva também deixou claro que a investigação estava longe de terminar. Embora a identidade da vítima tivesse sido confirmada, as autoridades optaram por divulgar apenas parte das informações descobertas durante a investigação. Alguns detalhes sobre sua família permaneceram sob sigilo, para preservar parentes ainda vivos e evitar que especulações prejudicassem as próximas etapas do caso. A polícia também informou que continuava trabalhando para identificar os responsáveis pela morte de Joseph e entender como uma criança desapareceu sem que ninguém denunciasse oficialmente seu sumiço. Na prática, a ciência havia resolvido
resolvida apenas a primeira parte do mistério. Agora os investigadores sabiam quem era o menino. O que continuava desconhecido era justamente a pergunta que atormentava a investigação desde 1957. Quem matou Joseph Augusto Zarelli? E por que uma criança tão pequena terminou abandonada dentro de uma caixa de papelão sem que ninguém reclamasse sua ausência durante tantos anos? Mesmo depois da identificação, o caso permaneceu oficialmente aberto. E isso significa que, embora o menino na caixa finalmente tenha recuperado sua identidade, a justiça que tantos esperavam ainda não chegou. Mais de 6 décadas depois, a maior parte dessa história continua envolta pelo mesmo silêncio que cercava aquele terreno baldio na manhã em que tudo começou. A identificação de Joseph Augusto Zarelli representou um dos maiores avanços da investigação desde 1957. Depois de mais de 65 anos, o menino que durante décadas ficou conhecido apenas como Menino da Caixa finalmente recuperou sua identidade. Para muitas pessoas, aquele anúncio pareceu o encerramento de uma história que atravessou gerações, mas para os investigadores ele marcou apenas o início de uma nova etapa. Hoje sabemos quem era a criança encontrada naquele terreno baldio, sabemos seu nome, sua data de nascimento e parte da sua história familiar. O que ainda não sabemos é justamente aquilo que deu origem a todo o mistério: quem matou Joseph, o que aconteceu nos dias que antecederam sua morte, quem colocou seu corpo dentro daquela caixa de papelão e o abandonou naquele lugar. Essas perguntas continuam sem respostas oficiais. Ao longo das décadas, inúmeras teorias tentaram preencher essas lacunas. Algumas apontavam para familiares, outras para adoções ilegais, redes de exploração infantil ou pessoas completamente desconhecidas da vítima. Entretanto, até hoje, nenhuma dessas hipóteses foi comprovada pelas autoridades. A polícia da Filadélfia continua tratando o caso como um homicídio sem solução e afirma que a investigação permanece aberta. Com a identidade finalmente estabelecida, os investigadores esperam que novas testemunhas apareçam, ou que informações guardadas durante décadas finalmente venham à tona. Talvez o aspecto mais triste dessa história seja perceber que Joseph passou a vida inteira sem voz e permaneceu anônimo mesmo depois da morte. Durante 65 anos, ninguém sabia seu nome, nenhuma fotografia de infância foi reconhecida. Nenhum aniversário foi lembrado. Para milhões de pessoas, ele era apenas um menino encontrado dentro de uma caixa. Somente graças aos avanços da ciência foi possível devolver a ele aquilo que jamais deveria ter sido perdido, sua identidade. Mas um nome por si só não traz justiça. Enquanto os responsáveis por sua morte não forem identificados, o caso continuará sendo um dos maiores mistérios da história criminal dos Estados Unidos. E talvez seja justamente isso que torna essa investigação tão marcante. Depois de mais de meio século, a tecnologia conseguiu responder a pergunta: quem era a vítima? Agora resta descobrir a única resposta que ainda falta: quem foi o responsável por tirar sua vida? Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que esse caso ainda pode ser solucionado? Será que alguém guarda informações importantes há décadas? Ou a verdade desapareceu junto com aqueles que poderiam contá-la? Escreva suas teorias aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios reais, investigações sem solução e histórias que desafiam qualquer explicação, inscreva-se no canal, porque algumas vítimas esperam décadas para recuperar o próprio nome, mas alguns crimes continuam esperando por justiça. E este foi mais um Arquivo Perdido.